Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bom dia, povo de Deus. Queridos irmãos e irmãs, é com muita alegria que hoje nós nos reunimos para celebrarmos o 15º domingo do tempo comum. De maneira especial, hoje, Jesus, no Evangelho, envia os discípulos 2 a 2 para pregarem a boa nova. E hoje nós vamos refletir exatamente sobre isso, os discípulos que estão ainda no nosso meio. Por isso, queridos irmãos e irmãs, no começo da nossa Santa Missa, vamos nos reconciliar com Deus e confessar os nossos pecados. Cantemos. Eterno, Todo-Poderoso, rico em misericórdia, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Glorifiquemos a Deus cantando. Senhor nosso Deus, que mostrais aos errantes a luz da vossa verdade, para poderem voltar ao bom caminho, concedei a quantos se declaram cristãos, que, rejeitando tudo que é indigno deste nome, sigam fielmente as exigências da sua fé. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Podemos nos sentar para compor.
Primeira leitura. Leitura da profecia de Amós. Naqueles dias, Amazias, sacerdote de Betel, disse a Amós: vai-te daqui, vidente, foge para a terra de Judá. Aí ganharás o pão com as tuas profecias, mas não continues a profetizar aqui em Betel, que é o santuário real, o templo do reino. Amós respondeu a Amazias: eu não era profeta nem filho de profeta. Era pastor de gado e cultivava sicômoros. Foi o Senhor que me tirou da guarda do rebanho e me disse: vai profetizar o meu povo de Israel. Palavra do Senhor. Salmo responsorial, refrão. Mostrai-nos, Senhor, o vosso amor e dai-nos a vossa salvação. Mostrai-nos, Senhor, o vosso amor e dai-nos a vossa salvação. Deus fala de paz ao seu povo e aos seus fiéis, e a quantos de coração a ele se convertem. A sua salvação está perto dos que o temem, e a sua glória habitará na nossa terra. Mostrai-nos, Senhor, a vossa misericórdia, vossa salvação. Encontraram-se a misericórdia e a fidelidade, e abraçaram-se a paz e a justiça. A fidelidade vai germinar da terra, e a justiça descerá do céu. Mostrai-nos, Senhor, o vosso amor e dai-nos a vossa salvação. O Senhor dará ainda o que é bom, e a nossa terra produzirá os seus frutos. A justiça caminhará à sua frente, e a paz seguirá os seus passos. Mostrai-nos, Senhor, o vosso amor e dai-nos a vossa salvação. Segunda leitura. Leitura da Epístola do Apóstolo São Paulo aos Efésios. Bendita seja Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que do alto dos céus nos abençoou com toda a espécie de bênçãos espirituais em Cristo. Nele nos escolheu antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em caridade na sua presença. Ele nos predestinou da sua livre vontade, para sermos seus filhos adotivos, por Jesus Cristo, para que fosse enaltecida a glória da sua graça, com a qual nos favoreceu em seu amado Filho. Nele, pelo seu sangue, temos a redenção, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Ele nos concedeu em abundância, com plena sabedoria e inteligência. Deus deu-nos a conhecer o mistério da sua vontade, segundo o beneplácito que nele de antemão estabelecerá, para que se realizar na plenitude dos tempos, instaurar todas as coisas em Cristo, tudo o que há nos céus e na terra. Em Cristo fomos constituídos herdeiros, por termos sido predestinados segundo os desígnios daquele que tudo realiza, conforme a decisão da sua vontade, para servir à celebração da sua glória. Nós que desde o começo esperamos em Cristo. Foi nele que vós também, depois de ouvirdes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, abraçaste a fé e foste marcados pelo Espírito Santo prometido, que é o penhor da nossa herança, para a redenção do povo que Deus adquiriu, para louvar a sua glória. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia.
convosco. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Marcos. Naquele tempo, Jesus chamou os 12 apóstolos e começou a enviá-los 2 a 2. Deu-lhes poder sobre os espíritos impuros e ordenou-lhes que nada levassem para o caminho, a não ser o bastão, nem pão, nem alforge, nem dinheiro, que fossem calçados com sandálias e não levassem 2 túnicas. Disse-lhes também: quando entrardes em alguma casa, ficai nela até partirdes dali. E se não fordes recebidos em alguma localidade, se os habitantes não vos ouvirem, ao sair de lá, sacudi o pó dos vossos pés, como testemunho contra eles. Os apóstolos partiram e pregaram o arrependimento, expulsaram muitos demônios, ungiram com óleo muitos doentes e curaram-nos. Palavra da salvação. Podemos nos sentar, queridos irmãos e irmãs. Hoje, ouvindo o Evangelho de São Marcos, celebrando esse 15º domingo do tempo comum, nós meio que continuamos o mesmo tema da semana passada. Para quem veio na Santa Missa se lembra que semana passada nós estávamos falando sobre a profecia, como nós, como batizados, temos esse chamado de sermos profetas, mesmo que essa profecia cause desconforto nas pessoas. Somos convidados, chamados pelo nosso batismo a profetizarmos, anunciarmos a verdade de Deus. Então hoje na primeira leitura nós ouvimos a vocação do profeta Amós, que cultivava, era agricultor, e Deus chamou para profetizar. E na segunda leitura nós vemos São Paulo falando tão bonito que nós somos chamados para nos tornarmos filhos de Deus. É muito bonito. Então toda essa liturgia de hoje, essas leituras, nos convidam a refletir exatamente sobre isso, sobre o discipulado de Jesus, mas de maneira especial sobre o sacerdócio, que é o atual discipulado de Jesus no nosso meio. Então nós sabemos pelas Sagradas Escrituras, queridos irmãos e irmãs, que Jesus tinha muitos seguidores. Não é 1, 2 ou 3 passagens na Bíblia que narram o momento em que Jesus está ali pregando para multidões de pessoas, A gente vê vários relatos nas Sagradas Escrituras que falam sobre essas multidões que seguiam Jesus por causa dessa ânsia que eles tinham, de serem curados, seja das suas enfermidades físicas ou das suas enfermidades espirituais. Então, por causa disso, eles iam atrás de Jesus e seguiam Jesus para ouvir a sua palavra e os seus discursos. Cristo, nosso Senhor, Ele acolhia com generosidade cada pessoa, cada um com as suas necessidades, porque Ele via naquelas pessoas a situação de serem ovelhas perdidas, ovelhas sem pastor. Então o Senhor se compadecia dessas pessoas, como se compadece de nós até hoje, porque é assim que Ele nos vê, e cuida de nós. Ele nos vê como ovelhas sem pastor. O interessante é que Deus, Ele sabe exatamente aquilo que nós mais precisamos, Dá uma pensadinha aí no que você mais precisa nesse momento de Deus na sua vida. Eu sempre gosto de mencionar aquela passagem do Evangelho que a gente leu há pouco tempo na missa durante a semana. Havia esse senhor paralítico e os amigos levam em uma maca esse rapaz paralítico para se encontrar com Jesus. Quando a gente vê uma pessoa paralítica, a gente pensa na hora, Qual que é a cura que essa pessoa precisa? Precisa que volte a andar. Mas o que é que Jesus faz? Ele primeiro perdoa os pecados daquele paralítico. Por quê?
Jesus sabia que muito mais que voltar a andar, ele precisava da cura do seu coração. E a partir do momento que ele tem o coração curado, ele volta, né? Ele é capaz, Jesus é capaz de realizar ali um milagre físico na vida dele. Então, queridos irmãos, a gente pensa que a gente sabe exatamente o que a gente precisa, né? Parece que é óbvio, mas muitas vezes a gente não está, né, consciente daquilo que a gente precisa verdadeiramente no nosso coração. Deus sabe, né? Talvez o que você precise, talvez o que está impedindo você de receber a cura que você precisa na sua vida, o milagre que você precisa, é exatamente a cura do seu coração. Mas tudo isso para dizer que Jesus olhava com misericórdia e com carinho no coração de cada um e sabia exatamente o que cada pessoa precisava. Por causa disso, Jesus teve que escolher 12 homens, e ele enviou esses 12 homens 2 a 2, né, dando-lhes o poder de eliminar, né, os espíritos impuros. Por quê? Jesus sabia que ele não estaria eternamente, fisicamente presente no meio de nós. Então ele teve que escolher 12 apóstolos. Para quê? Para que eles perpetuassem a presença de Cristo no mundo. Por isso que ele escolhe os discípulos. E impondo as mãos, enviando os discípulos, né? Até hoje, no ano de 2018, uma sucessão, uma linha inquebrantável de imposição de mãos, né, chegaram até hoje no Padre Mateus, né? Essa sucessão apostólica inquebrantável já acontece por 2000 anos, sucessivamente, discípulos substituindo discípulo. E Jesus escolheu esse método para perpetuar a sua presença, para que os discípulos de hoje em dia seja essa presença de Jesus que tanto bem fez para o povo daquela época, né? Por isso que Jesus dá o poder aos discípulos de perdoar os pecados, poder de expulsar os demônios, mas sobretudo, o principal poder que Jesus dá aos discípulos é o de quê? De oferecer o sacrifício da cruz aqui na Santa Missa. Todas as vezes que nós celebramos a Santa Missa, nós atualizamos o que aconteceu na cruz de Cristo. É como se todas as vezes que nós viéssemos aqui ao altar, nós estivéssemos vindo ao quê? Aos pés da cruz, de forma atualizada e não repetida. A gente não repete, a gente não faz uma mímica ou uma encenação do que aconteceu. Nós atualizamos, ou seja, é como se o evento da cruz nunca tivesse terminado e acontecesse infinitamente até o fim dos tempos, por causa dessa sucessão apostólica. Pelo sacramento da ordem, então, quando o padre é ordenado, né, é a forma com que os bispos transmitem esse discipulado aos padres da igreja. E a gente faz isso pelo Cristo, né? É por isso que é natural, né, daquele que crê, e até muitas vezes do que não crê, né, que tem uma profunda admiração pelos padres, um respeito, um amor, né? Quantas casas que eu já fui aqui de vocês, né? É oferecido tudo do bom e do melhor para os padres, seja para o padre, seja para o seminarista, seja para o diácono. Mesmo que a pessoa não crê, parece que brota dentro do coração aquele amor, aquele carinho pelo sacerdote, né? Não é só um cafezinho, sempre tem muita coisa, né? Você vai na casa portuguesa, por exemplo, tem que ter todos os tipos de carne, né? Nunca só oferece um, nunca vi, padre, ó, só tem frango, não, só tem galinha, não, tem que ter 2, 3, 4 tipos de carne diferentes, tipos de comida diferentes, queijos e tudo mais. Esse carinho, esse amor, né, que emana do coração. Por quê? Como o Evangelho diz, a ovelha reconhece a voz do pastor, né? Não adianta a gente fugir disso, porque é verdade. A gente reconhece, e é por isso que tem esse carinho pelo padre, né?
Principalmente porque o padre, ele não é apenas um funcionário da igreja, como acontece na igreja protestante. Acho que eu já falei isso aqui, né? Como acontece na igreja protestante. Protestante, o povo, né? Ali o conselho daquela paróquia, daquela comunidade, eles contratam ou despedem o padre. Se o padre Mateus não está ali fazendo um bom trabalho, eles se reúnem, né? Começam a pesquisar por novos pastores e ali contratam, né? Olha, a gente precisa disso, contrata ele, fala: ó, Padre Mateus, muito obrigado, tá bom, mas a gente já arranjou outro, Deus abençoe, aqui está a carta de recomendação. É assim que funciona. Na igreja católica é o que? É um chamado, é uma vocação, né? O padre é confiado para aquela comunidade, com seus defeitos e falhas. E olha como tem defeitos, né? E olha como tem falhas. Às vezes nem eu mesmo aguento os meus defeitos e falhas, né? Diga-se de passagem, mas mesmo com defeitos e falhas, né? Interessante que até a igreja, a própria igreja, o catecismo da igreja católica ensina a maneira correta de chamar a atenção do padre, sabia? Tem a maneira certa de chamar a atenção do padre, né? Ali explica. Se em alguns casos os fiéis precisarem manifestar aos sagrados pastores a sua opinião acerca das coisas atinentes ao bem da igreja, devem, contudo, fazê-lo com a reverência devida aos pastores. Com reverência, né? Com respeito. Não é só gritar com o padre. Está fazendo a coisa. Não. Com reverência, né? Por quê? A igreja nos ensina. O sacerdote, ele é o alter Christus, né? É o outro Cristo, né? Porque a gente está aqui a fazer o papel de Jesus, porque ele nos chamou, não porque eu quero. O pastor protestante, ele coloca a mão na própria cabeça e fala: agora eu sou pastor, sou discípulo, né? A igreja escolhe os padres, os candidatos, os formam e os ordenam, né? Para façam o quê? A vontade de Jesus. Por isso que a igreja também diz: quem ofende o padre, ofende o próprio Cristo, né? Mas isso não significa que o padre também pode fazer o que quiser, né? A gente ouviu isso no evangelho de hoje. O sacramento da ordem exige do padre, né, severas exigências, né? Exigências bem firmes. É isso que a gente ouviu hoje. Renúncias radicais são exigidas dos padres, né? E a gente sabe que o padre tem que fazer essas renúncias radicais para o quê? Para o bom êxito da sua missão. Eu tenho consciência disso, né? Por isso que Jesus fala no evangelho de hoje: não leve nada para o caminho, não leve, a não ser o cajado, que significa autoridade. Nada de pão, sacola, dinheiro na cintura. Pode ir vestido com o chinelinho aí, com as sandálias, mas não leva 2 túnicas, né? Então se trata de um estilo de vida, de renúncia, né? Para que nós nos identifiquemos plenamente com Jesus. E eu sei que eu me identificaria muito mais com Cristo se eu renunciasse, né, muito mais coisas na minha vida. Isso é realidade para todos os padres, né? Mas como a gente gosta de ser apegado, né? A gente pega as coisas, né? A expressão, o sinal mais bonito da renúncia do sacerdote hoje, por amor ao povo, é o quê? Algo assim que muita gente não é contra, né? Já falei isso aqui, que é o próprio celibato. O celibato, o fato do padre abdicar-se da oportunidade de ter uma família, é o maior sinal, né, dessa renúncia radical para o povo de Deus, para vocês, para as ovelhas. É com fé, é com amor, e só com fé, com amor pode ser compreendido, né? Por isso que a gente tem que parar com aquele papo furado de acho que o padre tinha que casar. Não. O padre escolhe não casar. Não é porque ele acha que o casamento não vale a pena. Não, nós acreditamos no casamento. Claro que acreditamos no casamento, mas nós renunciamos isso
por amor ao povo. E o celibato hoje em dia é a expressão maior, né? Sem pão, sem sacola, sem dinheiro, sem nada, né? Só para fazer a vontade de Deus. Por isso que quando a gente vai para o seminário, né, a gente é tão novinho. Estava falando isso ontem na missa brasileira. Eu deixei a minha casa, a casa dos meus pais, quando eu tinha 17 anos, para entrar para o seminário. Foram 10 anos de preparação. A gente, quando tem 17 anos, não tem noção, né, dessa renúncia. Mas todo dia que hoje eu entro no Facebook e eu vejo todos os meus amigos de escola casados, casando, tendo filho, batizando, né, aí que cai a ficha. Que renúncia, tá? Até brinquei, né? Falei assim: nossa, tô com 30 anos de idade, se fosse para desistir, para ter um filho, a hora é agora, porque depois com 40 anos também não dá, né? Então, a partir do momento que os anos vão passando e você vai vendo que, né, mesmo se você desistisse da vocação, você já não ia ter mais tempo de casar e de ter filhos, a gente toma consciência de que renúncia é essa, né, para o reino de Deus. Mas eu sempre falo, né, toda missa que a gente celebra, toda confissão que a gente celebra, todo sacramento, batismo, casamento, Deus sempre fala no coração: é para isso que você nasceu, é para isso que eu te escolhi. Deus não nos abandona, Ele sempre me dá a certeza, né? É para isso, Mateus, que eu te chamei. Então, eu vou te dar inúmeros filhos, não se preocupe, né? A gente vai cuidar, você vai ter mais filhos do que você, né, vai conseguir tomar conta. Então não se preocupe. Deus nunca desconsola o padre, sempre dá aquela certeza no coração dele, né? Na história da igreja, inúmeros padres deram exemplo dessa entrega, deixando tudo, grandes oportunidades no futuro para se transformarem em padres, né? Deixam todos os confortos e regalias, o futuro promissor que os esperava para assumir o ministério de salvação das almas, né? Vocês conhecem os padres que passaram na vida de vocês, né? Quantos testemunhos bonitos a gente já ouviu, né? A gente se recorda do nosso querido padre Munhoz, que morreu, que dedicou tantos anos aqui nessa comunidade, longe da Espanha, né, que morreu ano passado, né? Quantos exemplos maravilhosos de padres que passaram a nossa vida, que deram tudo para o amor da igreja, né? Ou seja, esses padres, eles não só imitaram Jesus na hora da celebração da missa, né? Porque é fácil colocar a roupa e ali ler o livro, né? O difícil é o quê? Se oferecer no altar como vítima, junto com o pão e o vinho, com o próprio Cristo. Esse é o desafio, né? Mas acho que esse é o principal, primordial da vida do padre. Ele não está ali simplesmente para rezar a missa, mas ele está ali para se tornar o sacrifício da missa, né? Imolado no altar. Padre verdadeiro é assim, né? E a gente sabe que não falta dificuldades na vida do padre, né? A escassez de recursos, muito difícil aqui, né, nos Estados Unidos, dar formação, ajudar, porque a gente tem tantos poucos recursos aqui em português para nós, seja para a comunidade brasileira ou portuguesa. Sempre tem que chamar algum padre do Brasil. As provações das paróquias, cada paróquia tem o seu jeito, os seus desafios, né? A solidão, né? A solidão que o padre passa muitas vezes, perseguições, existem perseguições. A gente está pregando a verdade de Jesus. Jesus foi perseguido, é claro que tem perseguições. As tentações da carne, né? É claro, as próprias limitações intelectuais, espirituais, psicológicas, né? Para vocês terem uma ideia, estou ordenado por 3 anos. E alguns padres, amigos meus que foram ordenados no mesmo ano no Brasil, já estão internados com depressão gravíssima, por causa dos desafios da vida de padre, em 3 anos somente de padre, tá? O bonito é que os grandes padres da igreja, já estou terminando, tá, gente? Os grandes padres da igreja, eles foram grandes pais espirituais, né?
Eles se doaram inteiramente para a salvação dos seus filhos. Aquilo que São Paulo falou hoje na segunda leitura. Eles se doaram como pais aos seus filhos, né? Convencidos do seu ministério, enraizados na vida de Cristo, né? Então, a partir do momento que o padre tem aquela consciência que ele faz isso por amor aos filhos, por amor às ovelhas, que ele é o pai que cuida e que muitas vezes tem que, né, ser o pai severo ali, que fala o que tem que fazer ou deixar de fazer, que fala as regras, né? É isso que faz com que o padre consiga enfrentar com maior disposição e vigor os desafios da vocação. Mas quem que vai ajudar? O padre, né? É a oração dos leigos. Falei isso já uma vez. Se você quer que o Padre Mateus seja o padre que vocês querem que ele seja, continue rezando para o Padre Mateus, para o Padre Pire e para todos os outros padres. Os leigos, eles prestam um grande favor aos padres da igreja todas as vezes que rezam, oferecem missa, sacrifício pelos padres, né? Então hoje, vamos aproveitar essa Santa Missa para mais uma vez a gente manifestar a nossa fé, né, nesses ministros de Deus que perpetuam o único sacerdócio, que é o sacerdócio de Jesus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Muito bem, queridos irmãos e irmãs, vamos juntos professar a nossa fé. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós, homens, e para nossa salvação, desceu dos céus. E encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria, e se fez homem. Também por nós foi crucificado sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está assentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai o Filho é adorado e glorificado, Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja una, santa, católica e apostólica, professo um só batismo para a remissão dos pecados, e espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Agora, queridos irmãos e irmãs, vamos apresentar a Deus nosso Pai as nossas preces. Pelas igrejas do Oriente e do Ocidente, para que descubram a plenitude do amor de Deus e sejam fiéis à missão que Jesus lhes confiou, oremos ao Senhor. Ouve-nos, Senhor. Pelos que não creem em Deus, para que, pela retidão e sinceridade das suas vidas, cheguem ao conhecimento do Senhor que os ama, oremos ao Senhor. Ouve-nos, Senhor. Para que são roubados, espancados e maltratados, e por todas as pessoas feridas em acidentes, para que encontrem um bom samaritano no seu caminho, oremos ao Senhor. Ouve-nos, Senhor. Pelos homens e mulheres agonizantes, para que, unidos à paixão redentora de Cristo, cheguem purificados diante de Deus, oremos ao Senhor. Ouve-nos, Senhor. Para que nós mesmos que celebramos a Eucaristia, para que o Senhor nos dê a graça de o procurar e de cantarmos eternamente os seus louvores, oremos ao Senhor. Ouve-nos, Senhor. De maneira especial, hoje o Padre gostaria de rezar
pela família, pela alma da Stephanie Boaventura. Stephanie foi aquela jovem de 22 anos que morreu num acidente de carro na última sexta-feira. Então nós rezamos pelo consolo dessa família, que nós como comunidade possamos apoiar essa família, né? E nós também pedimos que o Senhor acolha a alma da Stephanie em seus braços. E já deixo aqui o aviso que o velório será aqui na igreja, tá bom? Na terça-feira, das 5 da tarde às 9 horas da noite, tá? E o velório, a missa do velório será na quarta-feira às 11 horas da manhã. Todos estão convidados. Seria muito importante a presença de cada um de vocês para o consolo dessa família, tá bom? Aqui da nossa cidade. Pai de misericórdia, acolhei as preces que a vossa família aqui humildemente vos apresenta. Nós pedimos isso por Cristo nosso Senhor. Amém. Podemos nos sentar. O Cântico do Ofertório encontra-se na página 59, os dons que trago aqui. Orai, irmãos e irmãs, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Olhai, Senhor, para os dons da vossa igreja em oração e concedei aos fiéis que os vão receber a graça de crescerem na santidade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus.
Senhor Pai Santo, Deus eterno e onipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação dar-vos graças sempre e em toda parte, por Cristo nosso Senhor. Pelo seu mistério pascal, Ele realizou a obra admirável de nos chamar do pecado e da morte, a glória da geração escolhida, sacerdócio real, nação santa, povo resgatado, a fim de que, libertos do poder das trevas, para a claridade da vossa luz, anunciemos por toda a parte as vossas maravilhas. Por isso, com os anjos e os arcanjos e todos os coros celestes, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santos, sois a fonte de toda a santidade. Reunidos na vossa presença em comunhão com toda a igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana em que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos: santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que Ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé, anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus, vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo Robert e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho.
Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer juntos: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz, não olheis os nossos pecados, mas a fé da vossa igreja. Dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Irmãos e irmãs, saudai-vos em Cristo Jesus. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Que o corpo e sangue de Cristo nos guardem para a vida eterna. Cântico da Comunhão encontra-se na página 63, em Jesus, o Pão da Vida. Amen.
Intenções para a Santa Missa de quarta-feira. Bernardina Vaz e João Vaz. Rosa Cruz e família. João Brasa, Domingos Brasa e Benta Brasa. Ana de Jesus, aniversário. João Pires e Fernando Afonso. Agostinho e José Paulo Costa. António Carvalho Pascoal. Missa do 7º dia. Para sexta-feira, Rosa Cruz e família, Amílcar Carneiro, Domingos dos Santos e Domingos Valença. Obrigado, senhor Antônio. O padre tem 2 avisos, tá bom? O primeiro é que, começando na próxima sexta-feira, no dia 20 de julho, tá bom? Nós vamos começar o nosso Cerco de Jericó. Padre, o que é Cerco de Jericó? Cerco de Jericó são 7 dias de oração, tá bom? Baseados na passagem bíblica em que Jericó, né, é dominado ali, as muralhas de Jericó que cercavam a cidade de Jericó, elas foram destruídas pelo poder de Deus. Então esse cerco de Jericó ajuda, através da oração, a gente, né, quebrar as muralhas espirituais da nossa vida, tá bom? Então a gente vai celebrar o cerco de Jericó em 7 sextas-feiras, tá bom? Começando no dia 20 de julho. E cada dia, cada sexta-feira, vai ter aqui a presença de um padre diferente, tá bom? Então convido você a participar toda sexta-feira, a partir da sexta-feira que vem, tá bom? Por 7 sextas-feiras, às 7 horas da noite, ali na Capela São José, ali no salão paroquial, tá bom? E o segundo aviso, quero convidar mais uma vez a todos a participarem da Santa Missa na próxima semana, dia 22, às 11 horas da manhã, no Clube Português. Todos são bem-vindos e todos estão mais do que convidados para essa Santa Missa. E lembrando que essa Santa Missa é oferecida de maneira especial para todos os membros do clube falecidos. Se você tem aí um membro falecido do clube na sua família, então nós vamos rezar pela alma desta pessoa, tá bom? Então é muito importante que você também participe. Domingo, 11 horas da manhã. Oremos. Está ligado. Padre Mateus, só um momento. Gostaria de anunciar a todos os paroquianos que no dia 22, domingo, às 9 da manhã, temos aqui a nossa missa em português. Tem a missa em português, mas o padre quer e faz questão que todos possam participar da missa das 11 horas. Padre Mateus, Dona Maria, eu não vou fazer essa briga aqui na frente de todo mundo. A senhora não deveria estar aí falando, tirando a autorização do padre. Oremos. Esqueceu e eu Senhor, preciso de alguém lembrar aos nossos paroquianos. Senhor, que nos alimentais a vossa mesa santa, humildemente vos suplicamos. Sempre que celebramos este mistério, aumentai em nós os frutos da salvação. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Justamente hoje que o padre falou da importância, né, da reverência aos padres, esse tipo de arrogância acontece. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Vamos em paz, que o Senhor sempre nos acompanhe. Bom domingo, boa semana a todos. Cântico final encontra-se na página 78. Cristo quer a tua ajuda.